A região norte é a maior do Brasil em extensão e tem 7 estados. 7 estados, portanto 7 capitais e 7 palácios para serem suas sedes de governo. Uma região grande também com muitos estados guarda muitas histórias dos prédios que foram utilizados para serem suas sedes de governo. Tem edifício histórico construído lá no começo do século passado, tem prédio recente, enfim, tem uma grande diversidade. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave e no vídeo de hoje a gente vai dar um giro pelos palácios das sedes dos governos dos estados da região norte. Esse vídeo é o quinto e o último da nossa série com os palácios dos governos de todos os estados do Brasil. A gente já falou do sul, do sudeste, do nordeste e do centro-oeste. Os links para os vídeos estão aqui na descrição. Vamos então falar da região norte e como sempre o giro vai ser em ordem alfabética. Começaremos pelo Acre e com vocês o Palácio de Rio Branco. A gente vai começar o nosso giro com tudo, porque o Palácio Rio Branco é o mais antigo de todos que a gente vai abordar aqui no vídeo. Ele foi construído em 1930, quando o Acre ainda era um território federal, e a construção dele fez parte do esforço de consolidar o Acre como parte do território brasileiro. O palácio não foi a primeira sede do governo do Acre. Antes disso, em 1908, foi construído um casarão de madeira para abrigar a Prefeitura de Alto Acre, que foi a primeira entidade administrativa que depois acabaria evoluindo para culminar no atual estado do Acre. O casarão passou 20 anos como sede do governo do Acre. Aí o governador Hugo Carneiro pediu a demolição e a construção de uma nova sede e utilizou palavras pouco sutis para se referir ao casarão. Se liguem. Acabamos de lançar a pedra fundamental do novo palácio do governo, que não podia continuar a guardar os seus preciosos arquivos nesse pardieiro em ruínas, remediado a sopapos, sem a nobreza arquitetônica que o decoro da administração exige. Coitado do casarão. O Palácio Rio Branco foi inaugurado em 1930, mas só teve suas obras concluídas de vez em 1948. Por cerca de 20 anos, entre 1999 e 2019, o palácio deixou de ser a sede do governo do Acre, e ele foi transformado em um museu. A partir de 2019, ele voltou a receber a condição de sede do governo do Acre, mas ainda mantém o caráter de museu, um museu sobre a história do Acre. Vamos então a uma ficha técnica do Palácio Rio Branco. Nome oficial: Palácio Rio Branco. Localização: Centro, Rio Branco. Sede do governo desde 1930. Tem parte residencial? Tem, mas está desativada. Ele é próximo dos outros poderes do estado? Sim. Agora a gente vai viajar na direção nordeste do mapa para chegar até o Amapá. Vamos conhecer o Palácio do Setentrião. O Palácio do Setentrião foi inaugurado em 1984, e assim como a gente viu em relação ao Palácio Rio Branco, ele foi inaugurado quando o Amapá não era um estado, e sim ainda um território. E se você está estranhando esse papo de território, se você não sabe direito o que é isso, eu vou explicar rapidamente. Os territórios federais, eles eram mais ou menos assim, numa simplificação, uns estados com muito menos poder. Eles eram subdivisões do território brasileiro, mas que tinham muito mais subordinação ao governo federal. Por exemplo, os moradores do território não elegiam seus governadores. Os governadores eram escolhidos por Brasília, escolhidos pela administração federal. O Brasil hoje em dia não tem nenhum território, mas pode voltar a ter. A nossa legislação permite isso. E olha, a gente fez um vídeo especial sobre os territórios, que conta direitinho como eram, o que eram, como funcionavam os territórios. O vídeo está aqui em cima, depois você passa lá para conferir. Mas voltando a falar do Palácio do Setentrião, ele não é um prédio com muita tradição, com muita história, porque ele foi construído na década de 80 para ser realmente uma sede do governo, sem muita enrolação em torno disso. O Amapá até tem uma casa que foi construída para ser a residência oficial dos governadores. Essa casa foi construída pelo então governador Janari Nunes, isso nas décadas de 40 e 50. Essa casa ainda existe hoje em dia, ela ainda está em atividade, só que não funciona mais como residência do governador, e sim como um centro cultural. Vamos conferir então uma ficha técnica do Palácio do Setentrião. Nome oficial: Palácio do Setentrião. Localização: Centro de Macapá. Sede do governo desde 1984. Tem parte residencial? Não. É próximo dos outros poderes? Sim. Ah, sim. A palavra setentrião vem do latim, significa norte. Algo que tem tudo a ver, né, com a localização do Amapá. Agora é hora de falar de um gigante do nosso maior estado do Brasil em área, o Amazonas. Vamos conhecer a sede do governo do Amazonas.
Repararam que eu falei sede do governo e não palácio do governo, e também não usei o nome específico para o prédio, como eu falei do Palácio Rio Branco, do Palácio do Setentrião? Isso porque a sede do governo do Amazonas é exatamente isso, uma sede do governo, um prédio para trabalho e pronto. Essa sede está até localizada distante do centro de Manaus, onde está o Teatro Amazonas e onde estão também outros pontos turísticos. A sede funciona como sede do governo desde 1995. E nisso há um grande contraste com a antiga sede do governo do Amazonas, que é o Palácio Rio Negro. Aí sim é um palácio com tudo tem direito, uma fachada muito bonita, vários cômodos, enfim, uma construção bem legal que hoje em dia até funciona como um lugar turístico. O Palácio Rio Negro ele foi construído para fins particulares em 1903. Ele foi adquirido pelo governo do Amazonas em 1918 e funcionou como sede do governo de 18 até 1995. O Palácio Rio Negro ainda pertence ao governo do Amazonas e é utilizado em ocasiões solenes, além de ser um centro cultural aberto à visitação pública, à visitação turística, mas não é mais a sede do governo. O palácio também funcionou como a residência oficial do governador. Mas, como ele não é mais a atual sede do governo, vamos então a uma ficha técnica da sede do governo do Amazonas. Nome oficial, sede do governo. Localização, bairro Compensa, Manaus. Sede do governo desde 1995. Tem parte residencial? Não. Está próximo dos outros poderes? Não. Vamos pular de um gigante para outro gigante. Vamos sair do Amazonas para o seu vizinho Pará. Antes, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo, lembrar também a quem não é inscrito que se inscreva no canal e dá um toque que nós temos o Clube de Membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Vamos então continuar. O roteiro do Pará é um pouco parecido com o que a gente acabou de ver no Amazonas. A gente tem um prédio histórico, tradicional, que era a sede do governo, e a sede atual do governo, que é muito mais simples, apenas administrativa. A sede efetiva do governo do Pará é o Palácio dos Despachos. Aliás, o nome exato do local é Palácio dos Despachos Benedito Vilfredo Monteiro, uma homenagem a esse cara aqui do lado, que ele foi um político local, deputado e secretário de Estado no Pará. Esse palácio não foi construído para ser a sede do governo do Pará. A primeira finalidade dele foi ser a sede da ACAR, uma entidade que presta assistência social a agricultores do estado. A ACAR inaugurou o prédio em 1970. Em 1995, a ACAR mudou para outra sede, então o prédio passou a ser, melhor dizendo, a sede do governo do Pará. E lembram que eu falei que a história do Pará parecia com a do Amazonas? Porque tinha outro prédio histórico, mais tradicional, mais bonito e por aí vai? Então, esse prédio é o Palácio Lauro Sodré, que é um prédio bem tradicional, bem antigo. Ele foi inaugurado em 1767, isso mesmo, 1767. Ele foi sede do governo até 1995. Hoje, o Palácio Lauro Sodré é o Museu do Estado do Pará. Está aberto à visitação, aberto ao turismo. Vamos conferir umas fotos dele. E para fechar o Momento Pará, vamos à ficha técnica do Palácio dos Despachos. Nome oficial, Palácio dos Despachos Benedito Vilfredo Monteiro. Localização, bairro Marco, Belém. É a sede do governo desde 1995. Ele tem parte residencial? Não. Ele é próximo dos outros poderes? Ele é perto do judiciário e longe do legislativo. E agora chegamos a Rondônia e ao Palácio Rio Madeira. E que tal uma história repetida, hein? Vamos então falar de mais um prédio novo, que é sede do governo tem pouco tempo, com a sede antiga, tradicional, transformada em um museu. Esse é o caso então do Palácio Rio Madeira, a atual sede do governo de Rondônia. Ele foi construído tem pouco tempo, em 2015, e ele foi feito com o intuito de abrigar não apenas o gabinete do governador, mas também as secretarias que fazem parte do governo do estado. O Palácio Rio Madeira, na verdade, é um complexo formado por 5 prédios, todos eles com nomes de rios que cortam o estado de Rondônia. Rio Jamari, Rio Guaporé, Rio Caltário, Rio Machado e o principal de todos, o Rio Pacaás Novos, que é onde fica o gabinete do governador. Já a sede antiga que virou museu é o Palácio Presidente Getúlio Vargas. Hoje ele foi transformado no Museu da Memória de Rondônia. Vamos conhecer a cara do Palácio Getúlio Vargas. Vale destacar que Porto Velho tem outro espaço também que era destinado ao governador, que hoje em dia é um centro cultural. Eu estou falando do Memorial Jorge Teixeira, que era a residência oficial
dos governadores de Rondônia e hoje em dia é aberto à população. Esse Jorge Teixeira foi o primeiro governador do estado de Rondônia. E atenção com as palavras, hein? Eu não estou dizendo que ele foi o primeiro governador de Rondônia, e sim o primeiro governador do estado de Rondônia, porque ele era o governador quando Rondônia se transformou em um estado, em 1981. Vamos agora então à ficha técnica do Palácio Rio Madeira. Nome oficial: Palácio Rio Madeira. Localização: Pedrinhas, Porto Velho. Sede do governo desde 2015. Ele tem parte residencial? Tem, mas ainda não foi ativada. Ele está próximo dos outros poderes? Sim. Vamos continuar na letra R para ir até o extremo norte do Brasil e falar de Roraima. Conheçam o Palácio Senador Hélio Campos. O Palácio do Governo de Roraima nasceu em 1956, quando então governador de Roraima à época, o José Maria Barbosa, decidiu construir uma sede para o governo no centro cívico da capital. Vale ressaltar que naquele momento Roraima ainda não era um estado, como a gente viu aqui em outros casos, né? Roraima na ocasião era um território federal. O palácio só ficou pronto de vez em 1967, na gestão do governador Hélio Campos, sim, o mesmo que dá nome ao palácio. E na ocasião ele recebeu o nome de Palácio 31 de Março, como referência à data em que foi instalada a ditadura militar do Brasil em 1964. Esse nome 31 de Março perdurou até 1990, quando foi mudado para Palácio da Fronteira. Só que esse nome de Palácio da Fronteira teve vida muito curta, porque logo no ano seguinte, em 1991, o palácio foi rebatizado para Senador Hélio Campos, que é o nome que mantém até hoje. O Palácio Hélio Campos fica na Praça do Centro Cívico, que é a principal praça de Boa Vista, a capital de Roraima. Nessa praça também tem o Monumento ao Garimpeiro, uma homenagem aos garimpeiros que marcaram a história de Roraima. Esse monumento ele começou a ser construído no mesmo ano em que o palácio foi inaugurado, 1967. Vamos conferir então a ficha técnica do Palácio Senador Hélio Campos. Nome oficial: Palácio Senador Hélio Campos. Localização: Centro Cívico de Boa Vista. Sede do governo desde 1967. Tem parte residencial? Não. É próximo dos outros poderes? Sim. Agora a gente vai para o último estado aqui do vídeo, que vai ser também o último estado de toda a série, que também é, aliás, o último estado em ordem alfabética do Brasil, que é o Tocantins. Com vocês, o Palácio Araguaia. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, foi fundado em 1988. O Palácio Araguaia foi inaugurado em 1991. E esse intervalo de tempo entre 88, quando o Tocantins foi inaugurado, e 91, a fundação, o estabelecimento do palácio, se explica pela construção de Palmas. Tocantins não nasceu tendo Palmas como sua capital. A primeira capital do estado foi outra cidade. Palmas foi construída para ser a capital do estado e foi inaugurada apenas em 1990. A capital anterior do Tocantins era uma cidade que na época se chamava Miracema do Norte e hoje em dia é Miracema do Tocantins. Miracema foi citada em um vídeo nosso em que nós contamos a história de todos os estados do Brasil que já mudaram de capital. O vídeo está aqui em cima, confere. Mas aí voltando a falar do Palácio do Araguaia, ele foi inaugurado meio como um símbolo da esperança de tudo que Tocantins representava. A integração do norte do Goiás, a distinção de uma cultura própria, o fortalecimento, a conexão com a Amazônia e por aí vai. Os arcos que marcam a fachada do Palácio Araguaia são uma representação da Igreja do Rosário dos Pretos, que fica em Natividade, que é um município que está a 200 km de Palmas. Antes do Palácio Araguaia ser a sede do governo, ali no meio tempo entre a inauguração de Palmas e a inauguração do palácio, a sede do governo do Tocantins foi em outro local chamado Palacinho, uma sede provisória. Esse Palacinho existe até hoje e ele está numa região que fica a 5 km do atual Palácio Araguaia, da atual sede do governo de Tocantins. Eu estou passando aqui ao lado imagens do Palacinho. E assim como a gente viu no caso de Roraima, o Palácio Araguaia está localizado na praça mais importante de Palmas, que é a Praça dos Girassóis, que contempla também que é onde estão sediadas outras sedes do poder público. Vamos conferir agora então uma ficha técnica do Palácio Araguaia. Nome oficial: Palácio Araguaia. Localização: Praça dos Girassóis, Palmas. Sede do governo desde 1991. Tem parte residencial? Não. É próximo dos outros poderes? Sim.
O Tocantins, como eu disse, é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988 com a promulgação da Constituição daquele ano. E a criação do Tocantins representou uma grande mudança no desenho do mapa do Brasil, não só pela fundação de um novo estado, mas também por um redesenho nas regiões do Brasil. Isso porque o Tocantins ele foi fundado e incorporado à região norte do Brasil, ao lado, como a gente está vendo, de Amazonas, Acre e por aí vai. Com isso houve uma mudança, por quê? Porque quando o Tocantins pertencia a Goiás, Tocantins era evidentemente do centro-oeste, que é a região do qual Goiás fazia e ainda faz parte até hoje. E por que o Tocantins foi parar na região norte? Qual foi o motivo de quando decidiram fundar o estado, colocaram numa região nova e não na região que ele já pertencia? Isso está contado no vídeo que eu estou deixando aqui do lado para você conferir. Passa lá e até mais.